Beleza, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zappalá. Aqui é o Abraham Hung. Maravilha. Bom, a gente vai falar hoje, esse episódio, sobre paternidade na prática, lidando com adolescentes. Não sei de vocês, mas para mim é bem importante esse episódio. Antes da gente começar, queria lembrar que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Queria convidar você que está ouvindo ou assistindo a entrar na nossa comunidade. Lá no Instagram tem o link, você consegue entrar. A gente tem dentro da comunidade encontros ao vivo, e-books, aulas gravadas. Então tá bom, vocês estão bem? Tá bem mesmo? Bem. O Abraham não está muito bem, não. A gente vai falar hoje sobre lidando com adolescentes. A gente estava conversando antes aqui. É uma fase difícil. Felipe não tem filhos ainda, mas foi adolescente, né? Uhum. O Abraham Não foi adolescente. O coitado do Abraham não teve a oportunidade de ser adolescente, o que é um ponto bem relevante para a gente conversar. E eu fui bem adolescente e tenho filhos bem adolescentes também. Fê, quer falar alguma coisa sobre isso? Assim, começando já? Cara, acho que separei muitas perguntas aqui, né? Porque eu vejo que é uma fase muito crítica, né? Todo mundo que tem filhos, eu tentando lembrar da minha adolescência, não sei se foi tão problemática assim, mas eu acho que pra minha mãe talvez foi problemática, pra gente nunca é, né? Mas você era problemático, não? Cara, não era problemático, não. Acho que em níveis, né, de problemas assim, acho que os meus foram normais, assim. Acho que não foi nada muito fora do comum, assim. Tive acesso a bebidas muito cedo, cigarro cedo, acho que foi mais... Infelizmente, isso era muito comum, né? E você, Abraham? Eu acho que não fui um adolescente problemático. Todos os corpos foram escondidos, todos os crimes encobertos. Não foi pego? Não fui pego. Nossa, eu já fui pego, cara. Eu lembro de uma cena da minha irmã com 1 ano de idade entrando no meu quarto e descobrindo várias coisas, assim. Sério? E levando pra sala pra minha mãe. Esse dia foi um dia que minha mãe ficou bem brava, assim. Achou um cigarro, achou uma revista não muito boa. Sério? Eu deveria ter uns 15 anos. Mas vem cá, você tinha tanta liberdade que seu negócio estava assim à disposição e sua irmã de 1 ano pegou? Tipo, dentro do meu quarto eu tinha as minhas coisas. E aí ali... E aí aquele lugar era o seu lugar? Eu tinha uma pasta que ela tava zipada, que tinha cigarro, tinha... Aí ela abriu. Foi lá, achou bem ali, cara. Você sabe que aí já tem um ponto interessante, antes de você fazer uma pergunta, mas Abraham, qual que é a sua opinião sobre o filho, adolescente ou não, que tem o seu quarto e ali é um lugar restrito, que ninguém pode entrar? O que você acha disso? Isso é uma mentira que os filmes americanos inventaram. Não deveria existir. Na minha casa não vai ter. Como não vai ter? Já não tem, né? Já não tem, não vai ter. Não vai Eles ter. dividem o quarto hoje? Cada um tem seu quarto, mas não existe isso de porta trancada, placa de não entre, não tem nada disso. Não tem computador para ele, televisão para ele, não tem nada disso. Nós compartilhamos isso na sala de estar. Eles têm um espaço para estudar, um espaço para dormir e um espaço para guardar roupa. Pronto, é isso. Não tem o local secreto, não tem, é compartilhado isso aí. É verdade, eu tô lembrando aqui daquele filme do Transformers 1, o cara tem o quarto dele e aí os pais vão entrando e ele, não, esse aqui é o meu espaço e tal. Na minha casa nunca teve isso, quando eu era adolescente, e na casa dos meus filhos também não. Inclusive eu não gosto de porta fechada. A porta fica aberta. Então, é do meu quarto também. Então, assim, todo mundo tem acesso à casa toda, não tem nada para esconder. Se eu quiser entrar no quarto, a porta estiver trancada, abre essa porta e abre na hora. Então, open doors. E quando você era adolescente, Antônio, você dividiu o quarto com outro irmão? Porque eram 4, né? Já dividi o quarto e a gente era em 4. Mas meu irmão mais velho, quando eu nasci, ele tinha 15. Então a gente era 4 para 2 quartos. Eu acho que o Antônio, a relação dele com o dormitório dos irmãos, né? Que eram muitos. Era um dorme, né? Era equivalente a ele viver num presídio, aprender as coisas erradas com os outros criminosos. Total, porque a diferença de idade era muito grande. Então aprendi muita coisa errada mesmo. Acho que só fumar, não. Fumar, droga, bebida, essas coisas não tinha, a gente era muito atleta. Então isso não era uma coisa que tinha muito em casa. Mas na minha casa, eu já dormi em beliche dentro da minha casa. Então era meio que alojamento. Eles foram casando até que eu fiquei sozinho. Que era eu e meus pais. Você ficou por último? Fiquei por último. Quantos anos você viveu por último? Deixa eu ver, o Gui casou com 24, eu acho. Eu tenho 8 a menos, 16. Fiquei dos 16 até os 27.
10 anos de filho único. Tem. Que não só era filho único, porque até uma coisa que a gente estava conversando sobre quão liberal são os pais, se é o filho mais velho ou mais novo, né? Eu era meio que a raspa do tacho. Então, quando eu estava com os meus 20, 17, 18, 19, 20 anos, meus pais passavam 15 dias em São Paulo, eu passava 15 dias no interior. Na fazenda. Na fazenda. Porque eles eram aposentados, já eram mais velhos. Então eu tinha, durante 15 dias, uma vida de solteiro numa casa enorme lá, era só eu. Porque também não tinha como eles chegarem de repente, entendeu? Mas não foi legal, sabe? Assim, eu me sentia muito solto. Porque os limites e o cuidado, eles transmitem amor. Então, se você, pai, você acha que deixar o seu filho super livre, ser super liberal, tá traduzindo amor para ele, ou tá transmitindo essa mensagem de que você o ama, é o contrário. É total. Assim, limites e disciplina comunicam amor para os filhos. Por quê? Porque o pai se importa. O filho não está pensando, eu quero liberdade. O filho está pensando, eu quero que alguém se importe comigo. Então, é o guarda-rail na serra. Total. A concessionária se importa com você. Exato, exatamente. Então, assim, uma primeira coisa para filhos adolescentes é controle não é bom, mas limite é bom. Já uma lição muito clara aqui, a gente vai explorar um pouco mais. Qual que é a diferença dos dois, Antônio? Para mim é o seguinte, controle é você determinar quais são as atitudes, quais são as atividades, controlar o que está acontecendo. Limite olha, isso daqui você não pode passar. Então aqui é off-limits, você não pode passar, daqui para trás você decide o que você quer fazer. Você vai poder passar do limite depois que você tiver sua independência. Aí não existe limite mais, porque você vai determinar os seus limites. Mas inclusive você ensinar o seu filho que existem limites é importante, até para ele poder ser uma pessoa sociável depois, porque o seu limite é o meu limite. Agora, quando você controla, você tira a capacidade de tomada de decisão de seus filhos. Então o controle não é bom, porque você vai mexer na identidade dele, você vai mexer na capacidade de tomar a decisão dele, você vai mexer no livre-arbítrio dele, na capacidade de discernimento, é tudo muito ruim, entendeu? Então o bom é limite, cara, daqui não pode passar, entendeu? O que você vai fazer daqui para trás, a decisão é sua. Claro que você vai ajudar muito na tomada de decisão, mas não adianta você controlar, entendeu? Vocês acham que o maior trauma que hoje um adulto teve foi na infância, até, sei lá, os 11, 12 anos, ou foi na adolescência? Você acha que qual que é a parte mais traumática para um ser humano? Imagina, são traumas diferentes. Eu acho que os traumas de infância eles são mais estruturais, mas a adolescência pode te deixar com traumas também. A gente estava conversando antes. A adolescência é um momento de deixar muito clara a sua identidade, de você determinar a sua própria identidade. Então, o adolescente, ele está no meio do caminho entre a criança e o adulto, né? Então, ele começa a testar limites e fundacionar a identidade dele de acordo com a capacidade de ação que ele tem. Se nesse momento você mexe com a cabeça dele, você vai mexer com a capacidade que ele tem de ter uma identidade própria. Porque, cara, a criança, ela não tem muito essa capacidade. Mas o adolescente, ele está tentando definir quem ele é. Se você interfere, talvez ele tenha uma de role confusion, que ele não sabe quem ele é no mundo. Ele fica um apenso do pai e da mãe, entendeu? Ele não consegue entender qual é o papel dele, quem ele é, ele só consegue se entender a partir de pai e mãe. E como que... Assim, e você acha que isso, nessa fase inicial de adolescência, é uma coisa ruim? Sim. Você acha? Na fase inicial, não. Porque ele está vindo da infância. Mas é nessa fase que você tem que começar a dar espaço para ele e apoiar a tomada de decisão, entender qual o caminho que ele quer seguir, para que ele possa ser uma pessoa diferente de você. Então, tem até uma história que o pastor Walter contou uma vez, lembra? Sobre o cara que foi fazer medicina porque o pai mandou, no final entregou o diploma e se matou. Então, assim, esse cara tinha potencial, entendeu? Mas ele foi tão suprimido na identidade dele para que ele seja quem o pai queria que ele fosse, que no final das contas falou assim, eu não quero ser isso. Eu prefiro não ser nada do que ser o que você quer que eu seja. Caraca. Olha que interessante. As pessoas acham que o anseio mais primordial do ser humano é a vida. Mas não é verdade. O anseio mais primordial é a liberdade. Então o ser humano se mata quando não tem liberdade, quando ele entende que ele não tem nem identidade. Então não adianta você conferir todas as coisas, fazer com que seu filho tenha todas as coisas, se você não está conferindo para ele identidade.
ou mesmo liberdade, entendeu? E a gente falou no podcast um tempo atrás que todo autoritarismo vai desembocar em rebelião. Você lembra que a gente falou sobre isso? Cara, um dos meus irmãos veio falar comigo e falou assim, isso foi muito forte, cara. Porque você consegue ser autoritário até um certo ponto. E a adolescência é o meio do caminho. Na adolescência, seu filho vai disputar a sua autoridade. Nesse momento, você tem que ter paciência para definir muito bem os limites e falar, cara, você tem liberdade aqui dentro. Eu quero ser rebelde. Tem um limite, cara. Ele vai disputar ou ele vai testar? Testar. Testar. Disputar é em inglês, né? Que é o dispute. Ele vai testar os limites. Tudo bem, você tem que ter paciência, você tem que entender, tem que conversar, tem que explicar, às vezes tem que disciplinar. Mas dali para frente, se você for muito autoritário, quando chegar no momento da independência, ele falou, tchau para você, cara. Agora que eu posso, eu não volto mais, entendeu? Agora eu vou me rebelar de verdade. E como que é a melhor forma de disciplinar um adolescente? Porque quando é criança, talvez é um pouco mais fácil você trazer disciplina. Tem que trazer consequência para as coisas. Não acho que adolescente tem que ficar batendo adolescente, entendeu? Não tem que trazer consequência, cara. Tem coisas que doem. Doem, pode doer no bolso, pode doer no prazer, pode doer no divertimento. Tirar o videogame de um adolescente, é melhor você tirar uma perna do adolescente do que tirar o videogame dele. A gente preparou a gente vai ter um e-book que vai falar especificamente sobre as fases do desenvolvimento. Desde infância até na fase idosa. Tem 2 autores específicos que falam sobre isso. Um deles chama Erik Erikson e o outro chama Donald Winnicott. Esses 2 caras, eles estudaram as fases do desenvolvimento e eles dão dicas, falam como é que funciona e tudo mais. A gente vai ter um e-book que vai falar especificamente sobre isso, juntando os 2 autores e falando o que eles falam, mas com base nas fases e não com base nos autores. Então, deixa eu trazer para vocês aqui, só um pequeno trecho desse e-book. O adolescente busca uma independência emocional e explora intensamente quem é, testando limites e valores familiares. O conceito de espaço potencial de Winnicott, um espaço onde o indivíduo se sente livre para experimentar e criar, se torna importante à medida que o adolescente explora diferentes aspectos de si e se relaciona com o mundo. Ou seja, a privacidade, a autonomia e a possibilidade de se expressar são fundamentais para que o adolescente sinta que pode se autoconstruir sem represálias. Então, assim, você dá o espaço, mas você fala, cara, ele continua sendo meu. Eu continuo tendo propriedade sobre esse espaço, mas eu estou emprestando para você. É como se você fizesse uma simulação de vida real com um adolescente. Dou autonomia, eu te dou espaço, eu te dou privacidade, mas eles não são totais. Mas você já vai começar a entender, começar a lidar com isso para formar a sua identidade. Esse é o tal do espaço potencial. Interessante, né? Muito bom. Aproveitar para fazer uma chamada aqui também para a comunidade, porque é um conteúdo que o Antônio mencionou que vai estar no e-book, que é só acessível para aqueles que são membros da comunidade Patercast. Então, se você acabou de escutar aqui um conceito um pouco mais aprofundado, você tem nos acompanhado, e a gente tem escutado, né, que as pessoas têm seguido, escutado todos os episódios, mas elas querem mais, às vezes um estudo ou algo mais aprofundado, assim como o Antônio trouxe. Então, é um convite para você fazer parte da comunidade. Não é só o e-book, mas temos aulas gravadas com temas específicos, e muito provavelmente o tema de hoje também vai se tornar uma série de aulas. Sim. Bem provavelmente. Então, a gente sempre deixa aqui no vídeo ou no Spotify, no YouTube, o link para a comunidade. Faça parte, não só porque você vai caminhar com a gente, mas realmente para ter acesso a conteúdos mais aprofundados e poder compartilhar isso com as pessoas que você, ao seu redor, você sente que precisam disso. Inclusive, assim, o propósito que a gente tem não é ter uma comunidade com muita gente, ou então um podcast com muita gente assistindo. O ponto não é esse. O ponto é, de fato, trazer informação para as pessoas serem melhores pais. Quando eu também entrei com o Antônio, com o Felipe, a visão que eu tive sobre Patercast era como uma caixa de ferramentas, um toolbox. Eu tive essa dificuldade em achar ferramentas para o exercício da minha paternidade, e eu vi que nós, até do ponto de vista mercadológico, a gente carece. Então a ideia não é, obviamente, criar uma comunidade só para crescer, mas é oferecer ferramentas. E espero que isso chegue para mais pessoas. Olha essa outra parte aqui, ó. Nesta fase, o adolescente passa pela 5ª etapa do desenvolvimento psicossocial. Ele explora diferentes papéis e busca descobrir quem realmente é.
Ele precisa entender suas crenças, valores e gostos, consolidando sua identidade. Se não encontra, olha que forte, se não encontra apoio para essa busca, ele pode experimentar uma confusão de papéis, sentindo-se perdido e incerto sobre o seu lugar no mundo. Olha aqui como é sério, essa fase da adolescente é uma fase muito negligenciada pelos pais. Em geral, o que acontece? O pai paga a escola, paga o curso, o que quer que seja, e ele se desincumbe da responsabilidade de educação e de apoio, porque ele está pagando alguém para fazer isso. Eu sei, eu senti exatamente isso. Se eu estou pagando, alguém tem esse papel. A minha contraprestação vai ser: educa esse filho. E aí você sai de casa de manhã, volta de casa à noite, espera que esteja tudo bem. Só que é uma ilusão isso aí. E é uma fase crítica. Então, o que ele fala aqui é: ele precisa entender suas crenças, valores e gostos. Como que você faz para que o seu filho adolescente entenda do que ele gosta? Então, você vai ser como se fosse um catalisador. Você não vai simplesmente incutir nele o que você crê. Claro, está dentro da sua cultura, mas você vai conversar sobre esses assuntos e entender, cara, deixa eu aqui tratar, eu tenho feito isso com meus filhos. Vamos falar sobre os nossos valores? Então, quais são os valores da nossa família? Honestidade. Vocês acham que... Eu fiz isso assim outro dia com a Elisa. Você acha que honestidade é um valor da nossa família, filha? Eu acho que sim. Por quê? Ela parou, pensou... porque quando tem alguma coisa, o senhor dá o troco correto. Ou então, quando estava no restaurante, ele deu o troco errado, o senhor lembrou e avisou. É um valor. Tá lá. Tá. E verdade, filha? Verdade. Não, é um valor pra gente, porque o senhor não mente. Mas você acha que esse é um bom valor? Eu acho. Então você acha que isso é um valor que você quer aderir? Com certeza. Isso você vai passando valor a valor. Inclusive passando por sexualidade, drogas, e tanto a religiosidade, cristianismo. Cara, você vai passando pelos valores. Não quer dizer que você está determinando quais são os valores dos seus filhos, mas você está abrindo caminhos neurais para que ele possa pensar naquilo e falar: esse é o negócio que eu gosto, isso faz sentido para mim, isso é melhor. Alguns pode ser que ele fale: não, isso aí acho que é meio exagerado, não gostei. Tudo bem, ele não vai definir ali o que vai ser para a vida inteira dele, mas você está dando apoio para que ele pense sobre esse assunto. Acho muito bom a maneira como você está trazendo, Antônio, porque muita coisa que a gente escuta, a gente vê, que é jorrado na internet também, coloca o adolescente como um ser abobado, um ser que a gente só tem que aguentar um pouco, que vai passar. E você trouxe até essa linguagem de ativar caminhos neurais, pressupor que ele tem mais, que ele tem que se desenvolver mais nessa época. E nosso papel aqui é expandir ainda mais. Porque a gente tem, às vezes, a ideia de que adolescente tem que domar, segurar, podar, cortar. O que o Antônio está trazendo é o oposto. Tipo, expandir para novos caminhos mentais, neurais, ideológicos. Só isso já é uma abordagem bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí quando o tema é adolescentes. Cara, engraçado que tem essa cultura americana de com 16 anos, 17, ele vai embora de casa e vai para uma república. Eu não concordo, cara. Eu acho que a fase não é questão de você controlar o que ele está fazendo, mas é questão de você estar perto para apoiar a identidade que está se formando, entendeu? Por que você vai mandar seu filho embora nessa idade, cara? A própria Bíblia diz: quando casa, vai embora. Por que você vai mandar ele embora antes? Porque daí ele vai começar a afirmar a identidade dele, talvez com um set de valores com outras pessoas completamente diferente do seu. Não faz tanto sentido, entendeu? E quando tem uma oportunidade de repente, sei lá, passou numa faculdade que é em outra cidade, como que você vê isso? Putz, cara, aí você tem que ver caso a caso. É difícil. Você precisa, inclusive, entender se o seu filho está pronto e firmado na identidade e nos valores para ser inserido num ambiente completamente diverso do que você tem na sua casa. Cara, se não tiver, eu acho melhor não ir, cara. Por que você vai colocar em risco? São os próprios valores do seu filho, entendeu? Eu não tava, cara. Eu não tava pronto. A gente não lança um produto que não está acabado. A gente não finaliza um projeto que não está 100% fechado, muitas vezes. O produto é controvérsias, que eu acho que o mercado hoje vende coisas não prontas e eu tenho visto cada vez mais isso em lançamento. Mais ou menos. Cara, olha que interessante a questão dos limites. Acho que estava alguém lá em casa perguntando para a Elisa se a Elisa podia sair na rua. Minha filha está com 13 anos. Daí a Elisa falou: posso, mas eu tenho os limites até onde eu posso ir. Numa boa. Como assim, quais limites? Falou assim, por exemplo, minha casa está aqui, aí tem tal rua, eu posso ir até aquela rua, e aí daqui aqui, tipo, tem um quadrilátero.
Falou assim, nesse quadrilátero eu posso ir sozinha, até determinado horário. Fora do horário ou para além disso eu não posso ir. E ela estava bem com isso. E ela entende, falou, não, tudo isso aqui é para minha proteção. Então o meu pai não me deixa pegar Uber. Para minha proteção, não porque ele quer me controlar. Agora, por que ela chega à conclusão que é para proteção dela? Eu perdi meu tempo, ou investi, explicando, caramba. E não é tão complexo. E ela também não é uma menina cordata que aceita as coisas. Mas à medida que você vai dando os limites, explicando tudo mais, a criança aceita, sabe? Ô, Antônio, e quando os pais não têm repertório? Porque quando a gente começa a falar de assuntos assim, às vezes você quer Aí entra no inserir Patercast. a política, você quer inserir, falar sobre assuntos gerais aí do mundo que estão acontecendo. Quando falta repertório para os pais, o que... Para mim, o que tem dado certo, e tem dado, porque também estou no processo de desenvolvimento, né? Conversar sobre os assuntos, tempo de mesa, vai. Que até virou um pouco de um jargão clichê, mas assim, a gente em casa, pelo menos o almoço a gente faz junto. Pelo menos o almoço. E o almoço eu faço questão Todos os dias. Todos os dias. Você é um privilegiado. Você escolheu esse caminho, você construiu esse caminho. Exato, eu construí. Quando eu estava com, sei lá, meus 35 anos, eu fui demitido do banco que eu trabalhava, o banco quebrou, eu abri meu escritório, paguei o preço de abrir um escritório, foi super difícil no começo, mas agora eu mando no meu horário. Então, também tomei a opção de não abrir um escritório e crescer e ter milhares de advogados. Não, no meu escritório eu trabalho, eu tenho parcerias, mas eu consigo cuidar das minhas horas. Mas você estava falando, eu te interrompi, né? Você estava falando... Então, esse tempo que a gente almoça junto, eu vejo muita gente que janta junto, faz sentido também. Muita gente tem a possibilidade do jantar e não do almoço. Tudo bem. O importante é que esteja todo mundo junto, porque ali é o lugar onde você vai conversar sobre o que aconteceu no dia. E você não vai acumular. Tipo, imagina, é muito triste quando você tem pais separados que o pai vê a criança a cada 15 dias, cara. 15 dias. É muito tempo para quem tem filho, cara. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiquei 15 dias sem ver meu filho. Só que ao longo de 15 dias muita coisa acontece. Não dá, assim, o que você tem que trabalhar diariamente, cara. O que aconteceu? Como é que foi? Como é que não foi? Cara, deixa eu contar um negócio pra vocês que eu vi. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar um conceito. Acho super interessante. Você explica. Se absorveu, se não absorveu, o ponto não é esse. O ponto é que você tá ali trazendo informação, entendeu? Agora, o que o Felipe perguntou é, e se o pai não tem repertório? Aí é um problema. Porque se você não tem repertório nenhum, ou seja, se você não tem informação para conversar com seus filhos, você precisa resolver antes o seu problema. Que é o lance do avião quando tem descompressão. Quando cai o oxigênio, fala assim, pai, coloca primeiro em você e depois no seu filho. Então não adianta você querer ajudar se você também não está cuidando da sua própria intelectualidade. Custa muito ler o jornal, ouvir um pouco de notícia, aprofundar um pouco mais, a informação está muito disponível. Entrar na comunidade Patercast? Entrar na comunidade, ouvir o podcast... Na verdade, não só o Patercast, tantos outros. Tantas outras, cara. Houve um podcast interessante. Como que é a melhor forma de começar? Porque às vezes você tem mas tanta informação e muito conteúdo. Como que um pai pode... Qual seria um caminho, assim... não que tenha uma regra, mas... qual seria um conselho, assim, para começar? Não. Estuda isso, estuda aquilo. Porque eu vejo você, Antônio... até eu ia te perguntar isso também, né? Não quero embolar as perguntas, mas... você preservou essa área da tua vida. Você poderia ter... sei lá, expandido seus negócios de uma forma que hoje você não iria ter tanto tempo com seus filhos. Isso foi uma escolha sua, certo? De preservar um pouco essa área. Mas eu vou dar um testemunho pessoal. Quando eu trabalhava no banco, e aí um dia, nesse banco, me veio uma ideia que era, caraca, de manhã eu tô com sono, tô saindo cedo para ir pro banco, aí ao longo do dia eu tô bem, almoço com a galera do banco e tal, à noite eu volto para casa, então saía umas 7, chegava umas 7, 8, tô cansadaço, tô querendo, assistir alguma coisa e tal, e descansar. Um dia bateu um negócio em mim e falou assim, cara, as pessoas que eu mais amo na minha vida me pegam com sono ou cansado. E o resto, que são pessoas que são do meu ambiente de trabalho, pegam o meu melhor. Caraca. Que é a hora que eu tô mais descansado, tô alerta, tudo mais, hora do almoço. E aí eu lembro de fazer uma oração e falei, senhora, eu não quero isso. Não foi uma oração super elaborada, nada. Assim, eu não quero isso, eu acho que isso está errado. Bom, as coisas se encaminharam, eu perdi o meu emprego,
Aí eu tentava arrumar outro emprego, não conseguia. Aí um dia eu estava num grupo de oração, e aí uma das pessoas do grupo de oração falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você, na hora de você abrir seu escritório. E eu nunca tive vontade de abrir o escritório. Mas, cara, recebi essa palavra no dia seguinte, eu abri meu escritório. Comecei o processo de abrir, de levar a documentação e tudo mais. Contratei uma agência que fez aqui o layout para mim, sabe essas coisas de imagem e tal. Eu comecei a trabalhar, cara. Não tinha nenhum cliente. Um por um. Fui conversar com meus amigos, pedindo indicação, pedindo dica e tal. Cara, tô nessa 12 anos. E aí com esse esforço, então isso foi uma coisa. Um esforço de abrir espaço na minha agenda para minha família. A outra coisa foi... Eu não tinha conhecimento, não tinha autoconsciência, não tinha planejamento, não tinha nada. Não tinha. Não, só ia vivendo. Ia vivendo, pagando conta, fazendo coisas legais e tal. Aí, cara, foi o momento que eu conheci Olavo de Carvalho. Então, eu já estava na igreja, então toda a parte de vício já tinha sido endereçada, mas a parte intelectual não. E eu estava numa igreja bem pequenininha que não tinha foco na parte intelectual. Aí eu comecei a assistir vídeos do Olavo de Carvalho e comecei a fazer um curso do Olavo de Carvalho. Nesse curso, ele começou a falar a respeito, o que você quer para sua vida, onde você quer chegar, o que você está pensando. Aquilo despertou em mim, sabe o lance do canal neural? Despertou em mim e falou assim, cara, o que eu estou fazendo? Eu sou muito burrão, eu preciso estudar, não entendo nada do que está acontecendo. E aí, a dica que ele dava é, comece a ler alguma coisa. Comece a pegar livros clássicos, não leia só coisa técnica, não leia só coisa religiosa, leia clássico. Porque os clássicos, eles moldaram o que é a nossa sociedade ocidental de hoje. Comecei a ler, aí sua cabeça começa a abrir devagarzinho. Daí a gente saiu da igrejinha que a gente estava, foi para Zion, que já tem mais intelectualidade, a visão começa a expandir, você começa a ler mais, aí é um círculo virtuoso. Não, porque as pessoas acham que eu era um menino intelectualizado, tudo nada, cara. Burrão, não sabia nada de nada. Eu ia falar que, também dentro de um testemunho pessoal, acho que numa escala bem menor, eu tenho agora um filho que está entrando na adolescência, e esse ano eu percebi que ele mudou bastante, estava um pouco mais quieto, e uma estratégia que eu tenho é, todas as quintas, a gente tem o atendimento terapêutico lá do fono que ele faz. Então, eu tenho esse tempo de deslocamento no carro, na ida e na volta. E eu, cara, por muito tempo eu ia resolvendo coisa do trabalho, fazia às vezes até um call, mas falei, não, esse tempo eu vou separar exclusivamente agora para ser intencional e me conectar com ele, escutar o que ele está pensando, sentir o que está rolando na vida dele. E esse ano, cara, muita coisa aconteceu no carro. Então, é uma coisa que a gente tem que gerenciar também, energia, tempo, dentro do que dá. E uma das coisas que esse ano também, acho que até um pouco dessa convivência com o Patercast, eu também tive esse momento assim, cara, eu tô muito burrão, meu. Eu acho que eu preciso passar alguma coisa um pouco mais intelectual com meus filhos e tal. E aí eu decidi que a cada 15 dias, às sextas, à tarde, eles estudam de manhã, eu iria para um museu, ou para uma exposição de arte, isso é muito legal. Uma biblioteca, isso é uma muito atividade legal. Cultural. E, cara, não me pesa, porque normalmente as sextas à tarde são é um meio que na agenda, ele não tem tanta relevância no meu trabalho. Então eu comecei a separar as sextas a cada 15 dias para fazer uma atividade cultural intencional com eles. Só vocês três? Só nós três. E tem casos... Cara, aí não é nada demais. Tem vezes que vai só eu e o meu filho, aí tem vezes que vai só eu e minha filha, que também é bem especial. Mas com o meu filho eu tenho feito essa dobradinha do carro. É realmente é o meu tempo de mesa com ele. Sim, e funciona super. Sim. Eu também passo bastante tempo no carro, principalmente com a Elisa. Um tempo atrás eu comecei a ouvir podcast com ela. Porque às vezes está lá, né? Filha, aí tal coisa. Tá tudo bem? Tá. E alguma coisa, novidade? Não. Quer falar alguma coisa, filha? Não. Essa época de silêncio absoluto, né? Eu vejo com a minha irmã também. Não tem muito contato. Isso jogar tênis com a parede que tem um colchão, né? Você bate a bolinha, ela para ali. Bate, para. Aí eu falo, então, filho, eu tô ouvindo um podcast, posso ouvir? Ah, pode, pai. Aí eu ponho um podcast em inglês. E aí ela começa a ouvir, eu falo, você percebeu o que ele falou aqui? Ah, o que foi? Não entendi direito, eu volto. Então, o ponto não tá, né, nem assim, tá na intencionalidade. Eu vou usar esse tempo para ele. Não é assim, não é idolatrar o filho, mas assim, cara, será que eu consigo, o tempo que eu tiver junto, fazer dele um tempo útil para mim e para ele? Sabe? Não, eu sinto que os adultos, eles vão para dois lados distintos. Ou eles são muito egoístas e não fazem nada, ou eles idolatram os filhos.
e tratam como se fosse um bibelô. Quando na realidade é muito mais simples, é muito mais orgânico, dinâmico, é o dia a dia, sabe? Conversa, troca ideia, você fica mais esperto, explica a coisa para eles ficam mais espertos, começa a pegar gosto. O negócio é orgânico e também não tem garantia que vai funcionar, porque vai ter coisa que vai acontecer no meio do caminho, coisas esquisitas que você vai ter que endereçar, problemas que você não faz ideia de como fazer, se aconselha com alguém. Uma vez eu vi um cara chamado Dave Gibbons, que ele falava o seguinte, que a gente acha que, muita gente fala que a vida é uma corrida, que é uma corrida longa, mas é uma corrida. E ele falou assim, a vida não é uma corrida, a vida é uma dança. Sabe, as coisas vão acontecendo ao longo do caminho, cara, às vezes você para, às vezes você acelera, tem muito mais poesia do que você sair do A para o B e realizar uma missão, entendeu? Eu creio dessa forma, você precisa colocar poesia na vida, fazer com que as coisas funcionem. E na poesia não é tudo alegre, mas também não é tudo triste, não é tudo intencional, mas também não é tudo largado. Ou seja, colocar equilíbrio, sabe? Muito bom. E acho que dentro disso, só para acrescentar algo, na poesia, na música, não é o tempo todo. Tem momentos que tem pausas, tem silêncios, volume é mais baixo, volume é mais alto. E na relação com os filhos, a gente também tem que ter essa intencionalidade, às vezes, também do nosso lado, ficar mais na nossa, sentir que não é hora de pegar pesado. Então, eu concordo com essa ilustração de que é uma dança e vai ter que ter uma sensibilidade maior. Porque, por exemplo, se eu simplesmente pegasse as quintas-feiras que eu vou voltar no meu carro com meu filho, ponto A, ponto B, ponto A, ponto B, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Tem dia que é diferente, pô. Tem dia que come um negócio aí, fala duas coisas, e na volta a gente conversa outra coisa. Tem gente que acha também que assim, como é que fala, quartel, né? Se você tratar a sua casa como um quartel, você vai gerar um soldado. Só que a realidade é que você não quer gerar um soldado, você quer gerar um cidadão, entendeu? Um cara que de repente ele pode ir para música, ou ele pode ir para engenharia, ele pode ir para o direito, ele pode ir para qualquer lugar. Não necessariamente ele vai ser um soldado. Então você precisa gerar um ambiente onde ele vai se desenvolver da melhor forma que ele pode se desenvolver. Onde tem muitos ouvintes em Campo Grande que querem que seus filhos sejam soldados. Estou brincando. Que vão seguir na carreira militar. Não, mas a Paula quer muito que o Toy siga a carreira militar. É uma carreira possível, como qualquer outra. Se ele tiver a propensão a isso, eu apoio o cara. Mas não colocar como a única possibilidade, porque se o meu filho dá trabalho, então eu vou mandar ele para o quartel. Não, o quartel é o ofício dele, não é aqui. Ele é aquilo. Né? Não, eu acho uma ótima, de fato, ajuda muito com disciplina e tudo mais, mas não quer dizer que ele vai ter que seguir a carreira militar porque eu escolhi. Com certeza. Você sabe que era meu sonho, né, antes? Sério? Eu cheguei a ficar 1 ano preso, tendo que frequentar o quartel sem servir, porque quando você se inscreve, você vai passando por etapas, né? Uhum. E eu fui passando em todas as etapas. Todas. Chegou na última etapa antes do dia. Chegou a medir a farda. Como que eles chamam? Cap. E no dia seguinte, assim, praticamente eu lembro que era uma sexta. Era no domingo, acho que no domingo tinha que se apresentar para começar a semana. E aí eu acabei sendo dispensado por uma lesão no joelho. Sério? Aham. Mas eu queria muito, só que assim, ao mesmo tempo eu já estava fazendo faculdade. Uhum. Então eu tinha essa Você ia pro seu POR, não ia? Eu ia servir na... como que chama? Fica na Quitaúna, que é em Osasco. E eu já estava até encaminhado para ser assistente do sargento. Porque como eu fazia faculdade, ele quando mandou separar, assim, tinha, sei lá, uns 300, 400 caras. E aí fez a separação. Quem estuda para cá, quem não estuda para lá. Aí ficou eu e um cara daqui, 398 pessoas do outro lado. O grande problema da adolescência é que é a fase em que eles estão forjando a identidade deles. E você tem que dar apoio para isso. Mas olha que interessante. Uma das primeiras diferenciações que você tem que fazer com seu filho é quem você é não é definido pelo que você faz. Então, você é livre para fazer qualquer coisa. E eu vou te ajudar a você descobrir quem você é.
Porque muita gente confunde a identidade com a profissão ou com o que está desenvolvendo naquele momento. Ah, Antônio, o que você é? Ah, sou advogado. Pô, mas você nasceu advogado? Não, eu fiz direito. E o que você era antes de fazer direito? Ah, eu era um estudante. E o que você era antes de ser um estudante? Eu falei, caraca, eu sou filho dos meus pais. Bom, começamos a chegar em algum lugar. O que você é hoje? Meu, hoje eu sou filho de Deus. E o que mais que você é, Antônio? Eu falei assim, eu sou um homem. E meus pais me deram o nome de Antônio. Mas também, antes dele ter me dado esse nome, eu já era. Então, mas e se você deixar de ser advogado? Tá tudo bem, isso não vai mexer na minha identidade. E se você for um mau advogado? Tá tudo bem, porque eu não sou o que eu faço, eu sou quem eu sou. Então, nessa idade, quando eles estão adolescentes, você vai ajudá-los a entender quem eles são. Boa. E uma vez que ele sabe quem ele está livre para fazer qualquer coisa. Eu acho que até é um incentivo para pais que podem fazer isso, faz o seu filho fazer muita coisa. Porque aí não fica, ele desassocia mais fácil até isso daí. Porque muitas vezes, principalmente quando você tem êxito em algo, você se apoia demasiadamente naquilo e aquilo começa a tomar essa proporção. Eu sou o que faço. Então, é legal, o Antônio está trazendo essa linguagem para pais serem intencionais em colocar seus filhos para fazerem diversas atividades, estarem em diversas situações. Eu falo isso porque talvez eu nasci num ambiente um pouco mais reduzido, mais de filho de imigrante, colônia fechada. Então eu senti muito isso e a minha identidade ficou muito baseada nisso. E eu não sou isso, eu sou muitas outras coisas também, né? Sim, você vai agregando coisas à sua identidade. Às vezes você deixa algumas coisas para trás. O pessoal fala muito a respeito de cura de trauma. Você não cura o trauma, você integra o trauma. Assim, esse aqui é um problema, eu tenho essa cicatriz aqui. Você vai curar a cicatriz? Não, bicho. Eu vou entender de onde ela veio, eu vou gostar dela. Ela faz parte de mim agora, entendeu? Uhum. Tem um outro conceito, tem um psicólogo chamado Murray Bowen, e ele fala muito a respeito de relacionamento, sistema familiar, tudo. E tem uma coisa muito legal que ele fala que chama self. Self é você. Self quer dizer eu mesmo, self. E ele fala que pessoas que têm o seu self bem definidas são pessoas que não se deixam influenciar pelo ambiente ou por outras pessoas. Então, vou dar um exemplo bem simples. Pessoas que têm o seu self bem definidas, elas não se deixam influenciar por onde ela está. Então, vamos pensar uma pessoa que tem o self pouco definido. Ele vai ver uma propaganda ou ele vai ver o Instagram e ele automaticamente vai começar a achar que o que está acontecendo ali é ele mesmo. Então, a pessoa está triste, ele fica triste também. A pessoa comprou um negócio, ele quer comprar também. Os amigos vão fazer alguma coisa, ele vai fazer também. Ou seja, ele vai sempre confundir, porque ele não está bem definido na identidade dele. Então, seja no ambiente, que é o Maria vai com as outras, ou a vaca de presépio, não, mas aquela turba enfurecida. Todo mundo acha uma coisa, o cara vai achar também. Ou então alguém está sentindo, o cara vai sentir também. O que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Desenvolver identidade, ou seja, um self forte que tem senso crítico. Então, você está fazendo um negócio, eu não tenho que fazer a mesma coisa que você faz. Todo mundo está fazendo alguma coisa, eu vou avaliar e julgar se aquilo deve ser feito por mim também. Todo mundo está seguindo uma direção, mas será que essa é a direção correta para seguir? E eu acho, sinceramente, que as pessoas que se destacam são aquelas que conseguem olhar para uma situação porque tem uma identidade bem definida e julgar se aquilo é o que ela deve fazer também. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E isso não é fácil, não. Esperar ele voltar para... Uhum. Antônio, e o que a gente pode dar de dica prática para desenvolver a identidade do adolescente? Eu acho que tem a ver muito com conversa e com dar apoio para que eles se conheçam. Olha como são as coisas, né, cara? Eu me lembro de um dia, essas coisas marcam. Eu me lembro de um dia que eu estava
na fazenda com o meu pai. Eu não sei a idade que eu tinha. Eu devia ser adolescente. E eu lembro que meu pai me olhou. Eu estava andando na frente e ele falou assim: eu acho que o seu ombro já está largo o suficiente. Cara, Que observação. não sei a troco do que o cara falou isso, entendeu? Mas eu lembro que ele me falou e aquilo entrou para dentro de mim e falou assim: nossa, eu tenho ombros largos. Se tenho ou se eu não tenho, não importa, mas foi o que ele falou. E eu lembro que uma vez, a minha mãe... Como são as coisas, né? A minha mãe falou assim: filho, você está com a perna grossa. Eu falei: caraca. Aí o meu irmão mais velho falou assim: parece uma cegonha, você é um ridículo. Ele me zoou, mas eu lembro do reforço que minha mãe deu, ou seja, ela falou de mim para mim. E aquilo reforçou a minha identidade. Que coisa. Da mesma forma, meus pais falavam: filho, você é alto e isso é muito bonito. Eu pensava: puxa, que legal. Que legal. Primeiro, eu sou alto. Segundo, isso é bonito. Então você... É um reforço. Esses reforços, eles vão ajudando a gente a afirmar nossa identidade, a você falar para a pessoa o que ela é. Porque ela não sabe, ela não tem vocabulário, não tem nada disso. Então, muita gente critica muitos filhos porque quer que eles sejam perfeitos e deixam de afirmá-los nas qualidades que eles já têm. O meu filho, quando ele era mais novo, ele está bem alto hoje, mas em algum momento ele achava que ia ficar muito alto. Ele falou: pai, eu sou mais alto que os meus amigos. Eu sou normal? Eu falei: normal? Não. Você é mais do que... Você é incrível, você é lindo, porque você é alto. E ser alto é super legal. Caraca, eu vou falar pro meu filho que não, veja bem, os seus amigos que são menores. Não, eu vou... daí chega um momento que a minha filha aconteceu a mesma coisa, ela começou a falar: porque minhas amigas, elas são baixinhas, porque não sei... Eu falei: ó, segura sua onda aí. É muito bonito ser alto, mas é muito feio você ser A arrogante. personalidade dos dois, né? É muito diferente. Mas eu precisei segurar a onda dela, porque ela já firmou tanto a identidade que ela começou a ficar arrogante. Falou: ser arrogante não é legal, cara. Eu tenho que falar para os meus filhos que ser muito alto dá trabalho, é problema. É esquisito. É esquisito. Isso. Olha o tio Antônio como ele é esquisito. Tá, pode usar. Não consegue comprar qualquer carro, consegue dormir em qualquer cama. Hoje tá tuberculose aqui, né? Quanto tempo deu aí? Deixa eu comentar um negócio assim, quando a gente estava falando a respeito de intelectualidade. A gente, aqui no Patercast, a gente divide, né, as áreas da vida em 4 áreas, que é social, intelectual, espiritual e física. Tá bom. A gente, enquanto pai, a gente consegue navegar por essas 4 áreas de forma muito efetiva. E eu acho que a área física, todo mundo conhece muito bem, leva seu filho para fazer esporte, gera essas oportunidades para ele, estimula ele, faça esporte para dar exemplo, tenha uma boa alimentação, são coisas muito práticas. A área espiritual, eu acho que também ela é um pouco óbvia. Então, o que é você cuidar da área espiritual do seu filho adolescente? Cara, conversa a respeito da sua espiritualidade, explica para ele como é que funciona, leva ele para o culto, para a missa, o que quer que seja da sua espiritualidade, mas estimula ele, coloca ele para dentro desse mundo. E enquanto ele é adolescente, nessa fase específica, explica muito o que está acontecendo. Agora, a área intelectual é uma área que as pessoas costumam não entender direito do que se trata. Então, o que é a área intelectual? É você mandar seu filho ler? Também. Mas, a meu ver, essa área intelectual é o momento em que você consegue ter uma certa curadoria do que o seu filho assiste, do que o seu filho recebe de informação, mas também você trazer antídotos para as mentiras que ele recebe por aí. Então, se o seu filho, alguém chega para ele e ensina uma coisa absurda, sei lá, a capital da Argentina é Rio de Janeiro. Ela fala assim: filho, não é. Mas como não é? Me falaram. Fala: mas olha aqui, ó, deixa eu te mostrar no mapa aqui, filho. Na verdade, não é. A capital da Argentina é Buenos Aires. Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro, nem do Brasil é. Cara, as crianças estão prontas para que você traga a informação correta e corrija as mentiras que eles recebem do lado de fora. Isso
é cuidar da área intelectual. Faz sentido para vocês? Sim. Outro dia eu estava conversando com os meus filhos e eles tinham muita dúvida sobre, pai, o que quer dizer esquerda, direita, como é que é esse negócio? E aí eu fiz um esqueminha para eles muito simples. Eu falei assim, filho, pensa assim, nos valores morais e pensa no governo. 2 assuntos. Ele falou, tá bom. E daí? Ele falou, o pessoal de esquerda, que é o pessoal mais progressista, em geral, eles não dão muita importância para os valores, tudo bem, eles são liberais nos valores, mas eles gostam muito de governo. Querem um governo forte, um governo que protege a população e que é meio que o pai das pessoas, entendeu? Entendi. Aí você tem o pessoal de direita, ou tão conservador. Esse pessoal, eles acham que os valores são muito importantes, então eles valorizam muito isso, valores morais, a educação, a religião, mas eles não gostam muito de governo. Eles preferem que o governo seja menor e que ele interfira menos na vida das pessoas. Aí tem o terceiro caso, que são os liberais. O que são os liberais? Os liberais são caras que não dão importância para os valores, preferem que os valores sejam mais abertos. Então eles são a favor de aborto, são a favor de liberação das drogas, essas coisas. E eles também não gostam de governo. Eles querem pouca interferência. Com esses 3, já dá para você entender mais ou menos como é que se divide aí o espectro político. Cara, funcionou, entendi. Isso, assim, não é uma coisa super difícil, mas você começa a trazer luz para que eles possam ser cidadãos que tenham um senso crítico, que conseguem entender propostas de governo, com uma coisa simples, entendeu? Para conseguir fazer isso, eu me preparei um pouco. Mas não muito, não preciso virar um cientista político para ensinar isso para eles, entendeu? Muito bom. Esses dias eu estava... Bom, alguns sabem, mas eu coleciono eletrônicos dos anos 80 e 90, em especial computadores e câmeras. Chique, né? E aí, cara, eu sempre falo muito do analógico com digital. E esses dias meu filho falou, pai, por que os computadores antigamente tinham um negócio tão grande atrás da tela, que é o monitor de tubo? Eu falei, porque é um outro sistema e tal. Eu falei, vou aproveitar aqui para expandir um pouco, né? Legal. E ele vê que às vezes eu estou pesquisando coisas antigas, enfim. E aí eu falei, eu vou aproveitar para trazer um pouco aqui de informação. E eu falei, pega lá a tua lupa, que é um conta-fio. O que é isso? Conta-fio é aquela lupinha que você põe assim para ver o tecido, para contar quantos fios tem por centímetro. A gente tem um em casa ali, por causa do É trabalho. tipo aquela de ver pedra preciosa, assim? É bem similar. Tá. É aquele que eles põem aqui assim, é bem similar. Ele pega teu conta-fio e você vai entender uma coisa. Liga a televisão, liga o iPhone, liga qualquer eletrônico. Se você for ver, cada uma dos pontinhos não tem uma cor só. São 3 cores que formam uma cor. É o quanto de cada uma dessas 3 cores vai formar essa cor. Então, a intensidade do vermelho, do verde ou do azul, combinadas, vai dar aquele efeito daquela cor. E com isso você consegue ter milhões de cores. Ele, nossa, que legal. E antigamente, como é que era? Não era diferente. Só que o sistema de projetar essa luz era diferente de hoje. E é um pouco disso aqui. Quando o Antônio trouxe aqui dos progressistas, né, dos liberais, é um conceito que, na verdade, com esse conceito você consegue navegar em muitas outras coisas. Porque esse conceito de imagem RGB não é de hoje, tem mais de 50 anos. Mas com esse conceito você tem o iPhone. Mas você também tinha a TV de tubo. Acho que é importante a gente ter essas oportunidades de expandir o intelectual com coisas também que nem perguntas que eles trazem, a gente não simplesmente endereçar para um negócio ali simples, superficial. Sim. Aproveitar algumas oportunidades. Sim. E estimular, né? É louco porque eu vejo uma falta de paciência, né, nos pais de querer, às vezes é tão prático, né? Se você só dá uma Falando desse jeito, que... parece que eu e o Antônio, a gente é super paciente com os filhos. Não, mas eu digo, não é nem a paciência de tolerância, é uma paciência de ensino. Eu vejo isso muito no Antônio, de você estar mais preocupado com enxertar o senso crítico do que simplesmente em dar a resposta, né? Mas, cara, eu acho que isso está relacionado com visão. Eu vou explicar por quê. Imagina um cara que tem um aras e que ensina o cavalo. Sabe, você já viu aquela cena da pessoa que está no meio de um piquete e o cavalo fica andando em volta assim? Ele está ensinando, né? Mas por que ele está fazendo aquilo?
Porque ele entende que aquele ensino vai gerar um determinado resultado e o cavalo vai servir para isso, aquilo outro. A gente não consegue visualizar que o que a gente vai ensinar para os nossos filhos vai levá-los a algum lugar. Então a gente simplesmente negligencia isso, porque acha que não tem efeito algum. Quando na realidade é o contrário. Cada coisa que você faz com seus filhos, eles aprendem. Tava no carro com a Elisa, aí começou a tocar, a gente estava ouvindo rádio, começou a tocar uma música do Nando Reis. Aí o Nando Reis é um primo distante meu. Eu falei, peraí, Elisa, deixa eu ouvir, sério. Sério? Não, sério. Sério? Sério? Sério. É que eu tenho um ex-chefe meu, ele é sei lá, não adianta falando aqui, mas ele é tipo controller do Nando Reis. Bom, mas Aí acho que o avô, bisavô, é irmão do meu avô, bisavô, alguma coisa assim. E aí ela falou, daí tá bom. Aí ela pegou o celular e falou, pai, vou pôr uma música aqui, tá bom? Tá bom. Quando ela pegou o celular, ela colocou uma playlist, ela pegou meu celular e ela falou, pai, vou pôr uma playlist. Eu falei, tá bom. Daí ela foi lá e pôs uma playlist do Nando Reis. Eu achei tão legal, eu falei assim, nossa, ela entendeu que eu gostava e ela quis me agradar de alguma forma, e não foi a primeira vez. Então, ela tá prestando atenção e ela falou assim, eu tenho meios de agir, eu vou usar a minha capacidade de agir, minha capacidade de pegar a música aqui e vou colocar um negócio que meu pai gosta. Achei o máximo. Caraca, mó carinho, né? Mó carinho. Achei o máximo, cara. E aí, essas coisas vão acontecendo e assim, o lance da dança são pequenos milagres do dia a dia que vão fazendo uma tapeçaria maior, sabe? Que nem o pessoal fala a respeito de a vida são recortes, uma tapeçaria. Quando você Colcha olhar... de retalhos. Exato. E quando você olhar no final, vai fazer sentido. A vida não é, vai na fábrica e faz um tapete bonito. São todos os dias alguma coisa que você está fazendo, vivendo um dia depois do outro, dando atenção, conversando, tendo visão para os seus filhos, tendo paciência. E a meu ver, eu posso até mudar essa opinião, mas a meu ver, o momento da adolescência, de 12 anos até 18 anos, é o mais crítico. Cara, esse é o momento que você vai precisar de mais paciência, mais intencionalidade, mais atenção. Não idolatre o seu filho, porque ele não é um ídolo para ser adorado. Ao mesmo tempo, dê ajuda para ele processar as emoções dele. Eu estava vendo um podcast que a mulher falou o seguinte, cara, se o seu filho está chorando por causa de alguma coisa, seja um apoio, mas não comece a chorar mais do que ele, entendeu? Ele não precisa lidar com a sua emoção, ele precisa de ajuda para lidar com a emoção dele. Hoje aconteceu isso. Estava chegando em casa, aí eu falei, filha, você está triste? Eu falei para ele, você está triste? Daí ela falou, tô um pouco. Eu falei, eu fico triste que você está triste. Daí ela falou, por quê? Eu falei, não está tudo bem eu ficar triste porque você está triste? Ela falou assim, não, eu preferia que eu ficasse triste e você ficasse numa boa. Aí na sequência eu ouvi um podcast da mulher falando, quando o seu filho tem alguma emoção, ajuda ele a processar a emoção dele. Não vai você pro centro do palco para sua emoção ser mais forte que a dele. Falei, caraca, vai tomando pancada, né? Dia após dia. Mas eu entendi, e quando a gente chega para Deus e mostra uma emoção, você quer que ele seja capaz de lidar, de te ajudar a lidar. E não que ele fique mais desesperado que você. E às vezes a gente quer fazer o contrário. Não, eu quero mostrar empatia, eu vou ficar tão triste quanto. Falei, não, calma, ajuda a lidar. Também não precisa dar solução, mas ajuda a lidar, ajuda a trabalhar a emoção. O adolescente precisa disso assim desesperadamente. Caraca. Faz sentido isso? É muito louco esse ponto da família, porque às vezes você vê pais se colocando nesse lugar, né? Em vez da criança tá sendo a atenção da disputa, às vezes o pai ou a mãe quer se colocar nesse lugar, né? Principalmente quando tem divórcio, principalmente quando os pais não estão juntos, né? Eu já vi pai e mãe falando assim, o que você fez me faz mal. Aí eu penso, para um pouquinho. O que importa é o efeito que tem em mim da sua atitude ou o valor da sua própria atitude? Você fez uma coisa errada. Tá bom, mas se não fizesse mal para você, então tudo bem? Não. Caraca. É uma raiz ali, né? Não. Independente do que eu estou achando disso, eu posso estar gostando ou não, mas eu preciso te ensinar que isso aqui está certo ou que isso aqui está errado. Porque, inclusive, se você faz uma coisa certa e eu não gosto, você tem que continuar fazendo ela. Exato. E eu tenho que lidar com a minha emoção de não gostar. Que é um caso de profissão. Eu quero que o meu filho toque a minha empresa.
Meu filho quer ser um cineasta. Tá errado ser cineasta? Não. Vai me deixar feliz? Não. Preferi outra coisa. Tá bom, então você engole a sua infelicidade e apoia o seu filho. Então, assim, eu vejo muitos pais, porque também já vem carregando traumas, vem carregando falta de identidade, colocando sobre os filhos, principalmente adolescentes, porque já consegue conversar, um peso que o coitado adolescente não consegue carregar. Pelo amor de Deus. O cara está tentando forjar a própria identidade. Você vai lá e coloca uma carga em cima dele da sua falta de identidade. Primeiro pega o oxigênio para você, entendeu? Trata a sua falta de identidade para que você consiga ser um apoio emocional sólido e suficiente para que ele tenha as crises dele. E aí você vai ajudá-lo. E de novo, eu sei que vou bater nessa tecla. Gente, por isso que é uma caixa de ferramentas. A gente acredita que Patercast, não só Patercast, outros podcasts que abordam esse assunto, literaturas, cursos, você precisa se capacitar, ter informação, você precisa buscar isso, se oxigenar, cara. Para você que é pai, mãe, que está assistindo, ou que você vai ser um pai, uma mãe, que você precisa se oxigenar para você poder ser esse suporte para as pessoas. Agora, deixa eu tirar um pouco o peso agora. Por causa do seguinte, a gente aqui com o Patercast não quer formar pais perfeitos. Ninguém vai conseguir ser um pai perfeito. Mas não é porque você não consegue ser um pai perfeito que você vai ser um pai péssimo. Não, existe um meio do caminho que é um pai funcional. Ou seja, você tem as suas características. Hoje eu estava no clube e um rapaz, um cara atrás de mim, um pai, estava ensinando para o filho sobre futebol. Falou, filho, quem ganhou a Libertadores? Ele falou, vou falar 4 times. Ele falou, Boca, Racing, Flamengo ou Botafogo? Aí o filho foi lá falando, ele falou, mas deixa eu te explicar. Meu, esse é o que é relevante para o pai. E ele estava lá ensinando o filho. Tá bom, tá ótimo, tá se relacionando, tá ensinando. Então, assim, eu quero também tirar o peso. Eu falo assim, meu Deus, eu só vou conseguir ser um bom pai se eu for igual ao Abraham, se eu for igual ao Antônio, se for igual ao Felipe. Não, cada um vai ser do seu jeito, mas a funcionalidade tá, dê atenção para o seu filho, passe tempo com ele, ajuda ele a processar as emoções, ajuda ele a processar a identidade dele. É isso que faz sentido como um pai funcional. Porque eu não quero que as pessoas olhem e falem assim, eu nunca vou chegar nesse nível. E se chamar os nossos filhos aqui, eles vão mostrar quão imperfeitos nós somos. Você não, você deve ser um pai maravilhoso. Eu sou um pai imperfeito, por isso que eu não vou nem trazer meus filhos aqui, ficar me desdizendo. Ô, Tânia, engraçado que você falando assim, dá muita impressão, né, de que quando os pais encaram os filhos na adolescência, você está sempre buscando também que o filho esteja perfeito, que o filho esteja com ausência de crises, né? E na verdade é entender também que essa é uma fase de crises e que você precisa abraçar esse processo de ter as crises, né? Sabe, nesse ponto aí, Fê, eu acho que a Esther, minha esposa, ela faz um papel muito importante ali na vida das crianças, porque ela conta muitas histórias dos medos, das crises que ela teve. Isso é maravilhoso. Na adolescência. E quando você... E eu lembro uma vez, uma coisa muito boba que me acalmou na minha adolescência. Cara, teve um momento da minha vida que eu não estava conseguindo acordar para ir para a escola. Estava com muito sono. Sei lá, eu não era de dormir muito tarde, mas eu estava com muito sono. Um dia minha mãe veio e falou assim, na adolescência... E a minha mãe é de super acordar cedo. Ela falou, quando eu era adolescente, tinha tua idade, eu também gostava de dormir, eu também tinha dificuldade para acordar. Eu não sei que chave que virou na minha cabeça, que eu falei, então... Eu não sou problemático. E comecei a acordar cedo. Eu não sei que coisa que deu. Agora, cara, imagina o seguinte, isso que é difícil de entender. Como foi esse caso aí, ou o caso dos meus pais falando, talvez ela tenha falado várias coisas para você várias vezes. E os meus pais várias coisas várias vezes. Mas tem uma hora, pega e marca. Então, assim... Você precisa de quantidade de tempo com seus filhos, porque você nunca sabe qual vai ser a coisa que você vai falar que vai marcar ele, entendeu? Pro bem ou pro mal. Eu não sei, esse é um mistério para mim. Porque às vezes você fica insistindo, fala. Daí um dia uma coisa que você fala, que foi num momento, você nem estava sendo intencional, marca. Aconteceu nesse momento, entendeu? Por isso que eu sou meio contra essa coisa do tempo de qualidade. Eu também. Cara, a galera cria uma expectativa, né? E gera frustração muitas vezes. Você tem que ter mais pontos de contato. E uma das coisas, inclusive da publicidade, não hoje, talvez não é tão falado isso, mas na minha época, a quantidade gera qualidade. Não, no marketing totalmente, né? É que você hoje inunda. Não, mas com certeza. Continua sendo isso. Tá.
São muitos pontos de contato. Eu tenho uma pergunta. Vai ser a última, Fê? Até pra gente encaminhar pro final, que é como lidar com um adolescente quando ele tem crise de fé. Crise de fé não é uma exclusividade do adolescente, beleza? Um bom começo. Todo mundo tem crise de fé. Em diferentes níveis. Porque eu penso o seguinte, se o adolescente precisa ter fé para fazer uma oração, talvez alguém mais maduro precisa ter fé para mudar de emprego. Uma coisa mais séria, entendeu? A fé é um dom que vem de Deus e que te leva a tomar decisões para as quais você não está preparado. Ou que você não consegue ver o resultado dela. Então, independe o momento da vida que você está, as crises de fé vão acontecer. Como que você pessoalmente lida com a sua crise de fé? Cara, você vai olhar para dentro de você, entender o que você crê, entender como você acessa a sua fé, você vai fazer as suas orações, você vai buscar a palavra para que você se fortaleça e você consiga vencer aquela crise. Faz sentido? Ensina seu filho a fazer a mesma coisa. Porque no universo dele, né, na proporção da crise de fé dele, ele vai precisar da mesma coisa, cara. A diferença é que ele tem um pai que consegue ajudar. Caraca, isso é uma chave incrível. Pai, eu acho que isso não vai acontecer. Pai, eu não consigo acreditar. Tudo bem. Ninguém é obrigado a acreditar. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu te contar testemunhos. Deixa eu te contar onde isso aqui está escrito. Deixa eu te contar o que eu passei. Caraca. Eu acho que a gente tem uma tendência a olhar para a crise e a meio que demonizar ela ali, né? Eu acho que isso dificulta muito o processo do... Você sabe que uma vez eu ouvi falando especificamente sobre o cristianismo, né? Um cara falando o seguinte: Deus não tem a menor expectativa que a gente seja perfeito. Não existe essa expectativa. Se a expectativa fosse essa, não precisava ter tido Jesus, não precisava ter tido sacrifício, nada disso, redenção. Porque se a expectativa de Deus é que a gente fosse perfeito, ele não precisava nem ter dado livre-arbítrio pra gente. A expectativa de Deus é que, de fato, a gente caia, que a gente erre. E também a expectativa dele é que a gente se arrependa. Porque a partir do arrependimento, Deus fala, tá tudo certo, eu tenho perdão para você, vamos seguir em frente. Por que a gente tem a expectativa dos nossos filhos diferente do que o nosso Pai Celestial tem com relação a gente? Sabe? Uhum. Que nem aquela parábola que o cara tem a dívida perdoada, mas não perdoa do outro. Uhum. Ou então, quando está no Pai Nosso, me perdoa as minhas dívidas como eu perdoo a da dele. Agora, a gente quer ser com os nossos filhos um padrão moral e um padrão de autoridade infalível, como a gente não espera que Deus seja com a gente ou as pessoas. Sendo dessa forma, você começa a gerar nos seus filhos uma imagem de Deus que não é verdadeira. Talvez daí venha a crise de fé dele. Porque se eu errar, Deus vai me punir. Só que o bonitão do pai sabe que se ele errar, Deus perdoa. Então por que a gente não pode ser... E meu pai era maravilhoso. Primeira vez que meu pai deu... Pra gente encaminhar pro final. Primeira vez que meu pai me deu talão de cheque, não dava para ser... Era do Banco Real ainda, né? Tinha conta universitária. Lembro, claro. Só que tinha que ser no CPF dele. Só que ele me deu o talão de cheque, mas não me ensinou como é que fazia. Então eu peguei o talão de cheque e falei, demorou, comecei a passar cheque. Eu não sabia que tinha, não sabia nada, imagina, um imbecil completo. E aí meu pai foi pro Serasa por causa daquilo. Caraca. E eu fiquei morrendo de medo. Quando eu fui falar com ele, provavelmente era pouco. Quando eu fui falar com ele, ele falou assim, filho, tá tudo bem, já passei por isso. Pode deixar, só toma cuidado na próxima. Eu falei, caraca, que cara gente fina. E acho que eu não consigo ser assim com os meus filhos. Precisava ser mais assim. Porque ele trouxe para mim uma confiança que hoje eu olho para Deus e falo assim, Deus, sei que você é gente fina. Eu não vou errar porque eu não quero te magoar, entendeu? Fazer coisas porque vai ser ruim para mim também. Eu não quero te decepcionar. E não porque eu tô com medo da punição. E eu não sei se às vezes eu criando os meus filhos, não sei de você, cara, mas eu criando os meus filhos, eu não quero que eles acertem com medo de ser punido. Mas eu quero que eles acertem porque é bom acertar. Porque é legal acertar. Faz sentido? Gostaria que fosse 100% verdade na minha vida, porque tem momentos que a gente acaba usando esses artifícios, né? Mas é verdade. É. Verdade. Muito bom, Antônio. Antes de terminar, comentei com vocês, queria falar. Qual câmera é essa daqui? Você que gosta do Patercast, que fala sempre para mim, pro Felipe, pro Abraham, que assiste, que acha o máximo, queria convidar você para compartilhar o Patercast. Pega o link do episódio que você assistiu, curtiu, manda para os seus amigos, manda para as pessoas do seu relacionamento, para a gente conseguir crescer isso aqui organicamente.
Não precisa ser só com Instagram e essas coisas que a gente faz, mas que seja da forma mais natural possível, que é boca a boca. Manda para as pessoas que você conhece, para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para seu amigo, para todo mundo. Para o inimigo também, quem sabe ele melhora, né? Ou quem sabe você é o que precisa melhorar. Mas manda, compartilha, vai ajudar muito a gente. Muito bom, pessoal. Obrigado por ter ficado aqui essa 1 hora com a gente. Acho que é um episódio com muitas chaves. Eu sou um pai de um pré-adolescente. Acho que o ano que vem vai ser um ano bem desafiador, mas eu vou encarar como o ano mais premium da minha relação com meu filho. É um ano crítico, como o Antônio trouxe, mas também premium, porque é onde a gente pode estabelecer conexão, verdade. Isso vai durar para sempre na vida deles. Então, espero que esse episódio tenha abençoado você. Como o Antônio falou, compartilhe e nos procure também nas mídias, no Instagram, no YouTube. Deus abençoe e nos vemos na próxima. Valeu. Falou!